Aí, consigo te ver bem. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Arrumar aqui. Já acendeu o incenso. Aí fica aqui, parece que tá pegando fogo. E aí, vamos esperar uns minutinhos, vamos testando. Eu tô escutando você bem, você tá me escutando bem? Também tá te ouvindo bem. Tá boa aí a luz, tá boa a Tá, imagem. tá ótimo. Ah, coisa boa, coisa boa. Vamos dar aqueles minutinhos, ainda falta 2 minutos pra gente começar. Pega a sua água. É, vou pegar aqui, já vou pegar a água, já tô aqui com um chazinho de Ai, a civeira. mulher do chá. É, eu sou a do chá. Já tá. Depois vou falar da receita, que eu até compartilhei esses dias lá do seu Urla Mulher, e aí você tinha falado do chá, eu mandei, e teve gente que me respondeu falando, eu conheço, eu faço. Ai, que bom. É, chá sempre é bom, chá é sempre bem-vindo. Ainda mais à noite. Então, ainda mais à noite. Eu não tenho problema, tomo café, tomo chá. Mas você sabe que eu sou do café, né, amiga? Eu sei que você é café. Café para você é super importante também. Eu acho que É, é o chá para mim, o chá também é importante. Ele me traz conforto, me traz tranquilidade. E de vários sabores, é sempre bem-vindo. sim. Eu lembro você com os cravinhos também, no É, bolso. É a mulher das especiarias. Depois a gente marca uma live só para falar desse lado da Tati Especiarias. adoro um cardamomo, adoro um cravinho, adoro uma erva desidratada, um suco verde, um chá, um chazinho típico aí com ervas naturais. Ainda mais quando chega o inverno, chazinho de canela com gengibre é sempre bem-vindo. Sem dúvida. E aí, vamos começando. Acho que o pessoal. Deixa eu ver se eu. Mandar aqui para algumas pessoas. Legal, maravilha. Colocar, vai chamando o povo, vai chamando aí do seu, que quiser Já entrando. disparei aqui também. Deixa eu ver daqui. Mandar a rede. Disparar na rede. Já estou disparando aqui também. Quanto mais pessoas receberem informações importantes de trabalho e desenvolvimento, é sempre bem-vindo. Sim, e ainda hoje vai ser diferente, gente. A gente vai falar de um outro olhar da segurança, de uma forma mais humana, porque eu sei que você não é só segurança, a mulher de exatas, tem esse lado que eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar, esse lado mais humano de segurança do trabalho também, que eu acho que é super importante. Então, estou mega entusiasmada para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto o pessoal for chegando, porque eu sei que, diante de todo o meu histórico, uma hora vai, e ainda mais quando se junta mulheres que gostam do tema, que tem sinergia. Então, vou começar a abrir nossa live, a falar por que nos motivou estar aqui. Então, acho que, primeiramente, Tati, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando da sua experiência, da sua história, que eu sou suspeita, então quero muito que as pessoas tenham acesso à sua história, principalmente o que tem aí para você nos contar. Mas o que nos motivou? Estamos no mês de abril, muitas empresas vêm com as campanhas de conscientização, de levar, falamos na semana da passada do Abril Azul, que trouxe a pauta do autismo junto com a Adriana, e agora a gente vai fechar, né, os nossos conteúdos do mês de abril com o Abril Verde, que vem aí com o tema de segurança do trabalho. E por quê? Ainda existe já, né? Estamos falando de um mundo, de um mercado onde as empresas estão estruturadas, tem a norma, que é o que a gente vai falar, tem checklist, tem auditoria, tem fiscalização, agora está vindo por conta dessa contingência de pessoas afastadas de saúde mental, agora está vindo essa nova implementação dentro de saúde mental, mas já existe um contexto de anos de segurança. Isso trouxe muitos resultados, mas a pergunta que vai ser, que é o nosso a essência, mas será que é só isso?
será que é só ter o papel, as pessoas preenchendo esse checklist se faz segurança? Mas vamos segurar. Por quê? Porque a gente, óbvio que eu fiz minha lição. Se a gente for falar de contexto, ainda estamos falando aí dos dados da OMS, que quase 3 milhões de pessoas no mundo falecem, seja por um acidente ou por uma doença ocupacional. E aí, quando a gente fala do Brasil mesmo, os dados do observatório, a gente está falando de mais de 60 mil acidentes e com 2.500 mortes anuais por ano. E aí eu vou puxar aqui um pouquinho do fator da saúde mental, se é só segurança, se é só acidente, não. Então, esses são os dados dos acidentes, mas quando a gente fala agora de saúde mental, que é um pouco do que a gente vai trazer, já falando que o INSS hoje, 14% dos afastamentos tem relação com saúde mental. Então, tem relação com o que a gente vai falar hoje. E a pergunta é, será que estamos seguros ou só estamos conformes? Essa é a frase de impacto aqui. Sejam bem-vindas quem for chegando, por quê? Antes da gente falar de tudo isso, eu brinco, né? Quem é a Tatiane na fila do pão? Então, Tati, novamente, muito obrigada. Então, quem é a Tatiane, essa mulher? Como é que ela chegou na área de segurança do trabalho? E eu já queria trazer uma pergunta, tá? Se teve algum momento marcante, que eu sei que tem vários, que mudou a sua visão sobre segurança, que fez você estar hoje falando do que você vai falar, que eu já sei. Ai, maravilha, Vi. Primeiro, obrigada pela Intuito ter aberto esse espaço de escuta para as pessoas que forem chegando aqui e conhecerem um pouco mais do que é a Intuito, do que é a URLA EHS, né, que é a minha consultoria também. Então, como que a gente trabalha, como que a gente enxerga e quem é a Tatiane dentro dessa área, né? Por que essa especialidade, por que falar de saúde e segurança? A minha história ela já tem um longo tempo, né? Estou falando aí de pouco mais de 14 anos de trabalho na área, como engenheira civil, e dentro da área de segurança do trabalho, o que mais me encantou foi porque durante esse percurso de atuações, né, dentro de várias empresas, principalmente dentro de empresas de energia, né, de petróleo e gás, eu pude perceber muito o quanto os colaboradores saíam entediados, né? Ou de algum evento que fosse um treinamento, fosse um encontro de CIPAT. E a frase que eu sempre ouvia era assim, nossa, eu acho que não valeu. Eu ficava incomodada, sabe, de ter ouvido essa frase. Eu falei, poxa, ele acabou de passar 1 hora, 2 horas num evento. Por que ele traz essa fala, né? Por que ele traz essa percepção de que não valeu a pena, de que não foi tão útil assim? E ao parar para ouvir, né, esses colaboradores, naquele momento de um café, naquele momento de um almoço, naquela pausa da obra, né, que você vai ouvir um pouquinho mais, e o que você ouve é a identidade, né? Poxa, isso não trouxe identidade, isso não se identificou com o que eu vivencio na obra, isso não trouxe uma verdade do que realmente acontece, né? Isso não transparece o que eu realmente preciso que seja visto para eu me sentir seguro, para eu acreditar que tudo que está no entorno também está contribuindo para a segurança. E eu fiquei pensando nisso depois de ter sido representante na CIPA, de ter feito bastante reuniões, ter participado de alguns treinamentos. Dentro da área da engenharia, nós temos essa habilidade, né, de nos especializarmos em saúde e segurança do trabalho. E eu fui buscar esse conhecimento, mas para ser diferente, para trazer um conceito diferente. É um pouco do que você falou, né? Processos, normas, documento, mas o que vale, para que vale e o quanto isso é efetivo. E foi nessas perguntas, né, de o quanto isso é válido para o mercado e o quanto isso é válido para o ser humano, porque toda empresa é feita por um ser humano, eu fui buscar justamente essa completude, né, de fazer diferente, de olhar os procedimentos de segurança, de olhar a minha conversa com os colaboradores dentro de uma área que visa proteger, que visa manter um compliance, uma proteção tanto para aquele que está trabalhando quanto para a própria empresa, que é importante a empresa ter esses certificados. Eu fui para a área de segurança, justamente para engajar em fazer a diferença. E é interessante, escutando você falar, quando você comenta, poxa, eu escutava, né, o pessoal saindo do treinamento. Eu acho que além só desses eventos, né,
a falta de a realidade de conexão, que é o que eu já vou perguntar aqui, mas que eu já estou amarrando para a próxima pergunta, de não entender a parte do documento. Ai, meu Deus, tem que preencher esse monte de checklist, ATR. É uma coisa que parece que se repete nessa história triste de existe um porquê, a empresa ela tem, assim, genuinamente ela quer algo, ela investe, seja num treinamento, num processo, mas as pessoas elas não estão integrada, engajada. E aí que vem com essa sua fala, se está tudo documentado, significa que está seguro? O pessoal tá lá, tem um monte de documento, está seguro ou não? E esse ser humano aí que você já falou? É a nossa grande. É fresquinho, por isso vende mais, ou vende mais porque é fresquinho, né? Para quem é novo, não conhece muito esse slogan, mas seria esse paradoxo, né? Do que é conformidade, do que é segurança, porque sim, as empresas precisam estar regulamentadas, elas precisam seguir um padrão, elas precisam seguir, sim, normativas, direcionamentos, processos, mas o quanto isso reflete numa segurança verdadeira? O quanto isso é evidente nos seus números como gestor, como empresa, como líder de equipe, né? Como engenheiros, o resultado realmente de uma diminuição de incidentes e acidentes dentro das frentes de trabalho. E elas podem acontecer na fábrica, elas podem acontecer na construção civil, elas podem acontecer dentro de ambientes mais controlados, né? Mas como que essas empresas podem enxergar além do papel impecável? Né? Além da probabilidade de eu tenho um procedimento. Porque às vezes o papel está ali, impecável, está descrito a meta, a missão, o valor, tudo que é importante. Mas quando esse documento ele chega para uma prática, que é o operacional mesmo, aquela execução da atividade, esse cenário ele fica frágil, né? Ele fica frágil porque virou uma burocratização dentro de um documento, mas não é aplicável, não é prático ali no dia a dia daqueles colaboradores que estão realmente entregando aquela meta a ser cumprida através da sua atividade, né? E ali a gente vê o quanto eu percebi, né, dentro da consultoria, da criação de treinamentos, aplicação de treinamentos, workshop, né? Quantos já fizemos aqui, né, Vi? A Intuit está aí no mercado crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz de ser uma das consultoras que contribui, né, para os treinamentos e o quanto a gente vivenciou. Perceber um documento impecável, perceber que a empresa sim está dentro de um regulamento, ela está atendendo toda a normativa, mas ela mesma nos procura por fragilidade. Olha, eu ainda não consegui atingir o esperado, eu ainda não consegui transformar uma cultura ao ponto das pessoas se sentirem seguras, né? Sem medo de falar, sem medo de ser um protagonista que intervém nessa atividade para poder proteger o colega, procurar seu gestor, enfim, são várias, né, das situações que nos colocam aí diante de conformidade e segurança acaba sendo diferente quando a gente vê na prática. E aí você falando de prática, assim, a gente já rodou, e você também já rodou, assim, diversas empresas, seja em diagnóstico, em treinamento, e não vamos generalizar, mas falando mesmo do seu sentimento, quando você vê o pessoal lá com os documentos, procedimento, esse bate-papo que você tem com os colaboradores, você sente que eles seguem por, sabe, só nem sei, estou fazendo, ou de fato existe uma, que aí até depois a gente vai falar um pouquinho da questão da cultura. Existe eu sei para que aquilo serve. Ou não, eu só estou fazendo realmente porque mandaram, mas ó, nem estou seguindo o protocolo. O que que você percebe mais? De fato, eles fazem porque eles acreditam ou eles seguem porque alguém vai reclamar depois? Sabe, Vi, essa pergunta ela encaixa perfeitamente com os dois cenários que eu acabo vivenciando no dia a dia de consultoria, de treinamento, de workshop, que é aquilo que foi criado não conversa com a realidade
né? É o primeiro fator, porque às vezes dificulta a execução ou falta algum ferramental, algum equipamento, tempo de execução, né? Eu participei de uma análise de risco e ela estava totalmente ligada com produtividade. Então, se pedia uma intensidade da produtividade, ou seja, uma quantidade consideravelmente favorável, né, para quem implantou aquela meta, mas quando eu fui fazer o estudo de viabilidade, quando eu fui perceber as possibilidades ali que estavam em risco dentro daquela situação, aquela quantidade não condizia com o tempo que aquelas pessoas tinham para executar aquela atividade. Então, eram de 10 a 15 execuções por dia, só que o tempo que aquelas pessoas tinham para executar, com excelência, elas conseguiriam fazer apenas 10. E aí a gente fala, uau, era de 12 a 15 para ser excelente. E aí, como você vai dizer, né, para a equipe de produção, para quem construiu aquela meta, que isso precisa ser ajustado? Então, você mostra através de testes, através de ensaios laboratoriais, através de normativos, aí você usa o normativo também para trazer, né, a defesa disso e evidencia que realmente tudo que foi criado naquele compliance dentro do papel, ele tem uma fragilidade real no campo, na execução, né? E quando eu falo no campo, é em diversas frentes, né? Desde a construção civil novamente, a mecânica, a elétrica, chão de fábrica, né? Toda a linha de produção de uma empresa automotiva. Então, quando o tempo ele está diretamente ligado com uma produtividade, a gente coloca situações frágeis, né? Seja Uhum. ela com pessoas ou seja na qualidade que aquilo vai ser entregue. Porque há essa necessidade de que a regra se associe à operação e não que ela fique distante, porque se a regra for criada, mas ela está distante da operação, haverá uma adaptação. Ou uma adaptação de, era para ser em 5 minutos, a gente consegue fazer em 3, porque senão a gente não vai conseguir bater a meta e nós vamos receber uma bronca, né? Ou nós não vamos ser considerados uma equipe produtiva. Ou a outra condição, que é a fragilidade de, poxa, eu consigo adaptar. Eu não tenho esse ferramental aqui, se eu for lá buscar, eu vou levar mais tempo, aí eu não vou conseguir bater a meta, aí eu vou ser cobrado. E aí isso gera o fator de ocultar, né, aquela execução ou aquela fragilidade do processo, com medo da fala. Eu não posso falar, né? Foi me imposto isso aqui, eu não vou poder falar. A gente chama muito isso do que embasa a nossa conversa aqui, né? Que é a organização sem medo, né? Quando uma organização realmente é criada com metas, com regras, com legislação, mas capaz da pessoa falar sem medo, né? Sim. Ah, você trazendo sobre essa questão da PRR, do que ela foi montada, né, de forma mais com foco na produtividade, eu estava estudando, lendo um pouquinho, essa questão que muitas vezes se faz um documento, se faz uma análise preliminar, nessa visão mais linearizada. Aí, entendeu, né? Linear, como se fosse assim, tudo vai ser perfeito. Mas aí a gente esquece que aquele documento foi desenhado e não é o que acontece em campo. E aí se fala muito dessa visão sistêmica, de olhar o ser humano, mas tem fator externo, tem a máquina. Isso tudo não é colocado. Então, é correto falar, Tati, de assim, até porque se for falando, ó, mas dá para comprovar depois com teste e tal, não era mais prático chegar e falar assim, deixa eu pegar uma galera de campo, deixa eu pegar os engenheiros e falar, vamos pensar em montar um documento e escutar, porque vocês sabem como é que é esse troço, do que fazer esse monte de teste. É ótimo essa colocação, Vi, porque quando nós falamos de uma mudança de decisão, de um diálogo, né, de uma abertura para conversas, nós estamos falando do ser humano. E quando nós estamos falando do ser humano, dentro da psicologia de segurança do trabalho, nós podemos estar falando diretamente do nosso ego, né, do nosso medo de reconhecer uma falha,
de nossa sociedade foi educada e ainda, né, em muitas das nossas falas, né, se valoriza a questão de não pode errar, né? E isso não existe como ser humano. Vamos ser sinceros que nós, enquanto seres humanos, mais de 7, né, milhões aí de pessoas no mundo, a gente não consegue ser perfeito, nós vamos falhar, né? E para sentar e ter essa conversa aberta, nós precisamos de muita maturidade. Então, dentro do que a Brené Brown, que eu também gosto muito, e é outro livro que pauta aqui toda a nossa conversa, né? Essa coragem de ser imperfeito é justamente essa, de reconhecer eu como engenheiro, como gestor, como setor de qualidade, como setor de segurança, como gestor operacional de uma equipe, como direção. Foi criado, né, um documento pautado numa norma, pautado num processo de passo a passo para ser executado, mas será que está funcional? Será que aquela pessoa que realmente faz aquele serviço, será que ela está conseguindo executar da mesma forma que eu fiz? Um bom exemplo disso é quando a gente pede para uma pessoa que está ali convivendo no espaço, né? O mesmo espaço que nós, numa cozinha, por exemplo, e a gente pede para fritar um ovo. A pessoa vai fritar o ovo de um jeito e você vai fritar o ovo de um outro jeito. Vai sair o ovo do mesmo jeito, mas cada um vai ter um hábito e vai ter uma forma de fazer. Então, quando nós falamos de leitura e interpretação de um procedimento, de uma norma, cada um vai com o seu grau de percepção, com o seu grau de conhecimento, vai associar isso de uma forma. Então, termos a humildade para entender que pressão por resultado vai gerar uma mudança em como eu vou executar isso, né? Porque isso é humano, está dentro, né, do fator humano, né, do autoconhecimento, né, como comportamento humano mesmo. A falta de confiança, porque se essa pessoa ela está numa situação emocional, né, que traz para ela uma sensibilidade, ela pode não estar totalmente confiante para falar, ou para executar, ou para até mesmo interpretar aquilo, né, por ser nova naquela oportunidade, ou por estar passando por uma questão emocional, né, é um outro fator também, e até mesmo a sobrecarga emocional de tudo que a gente vive hoje, né, nesse mundo VUCA, né, nesse mundo Bunny, bunny, sei lá, que já para para Excel. Eu falei que o próximo eu peço as contas. vamos vir planta. Será que vai dar certo vir planta? Ai, viu, que já parou, acho que do Vulca, do Bunny, já era cada descrição. Eu falei, meu Deus, o que vem depois? Alienígenas descendo na Terra. Exato, exato. Essa é a maturidade que todos nós, né, que somos parte da organização, porque uma organização ela não é uma entidade, né, isolada do ser humano. Se existe uma organização é porque existem seres humanos coordenando, fazendo a gestão, criando, fiscalizando, operando, executando, né? A organização é a humanidade. Então, para que nós tenhamos sim esse risco de essa diminuição do risco na nossa tomada de decisão e para não fazer os testes, né? Por que se faz os testes? Porque como que o outro vai aceitar que eu Ah, sair de lá do meu cantinho para falar que ele está errado, né? Aí sim, se faz teste, se faz pesquisa de satisfação, se mostra em quantitativo, dashboard para lá, dashboard para cá, justamente para poder mostrar que algo está errado, porque ainda estamos com essa necessidade de coragem para assumir que nós não somos perfeitos e que quando nós criamos qualquer coisa tem uma vontade imensa de fazer dar certo. Ninguém cria nada para dar errado, né? Eu gosto muito de conversar com meu filho porque ele também me traz muito conhecimento, né? E eu tô falando de um rapaz de 30 anos, né? E ele fala, mãe, ninguém acordou para fazer uma coisa dar errada. E eu super concordo com isso, né? Porque quando nós acordamos, criamos, projetamos, até sonhamos, é para dar certo. uhum, Mas sim. quando chega naquele momento em que envolve outras cabeças junto, que estão pensando ou vão executar aquilo, precisamos sim
de ter uma humildade para o diálogo. Então, aberturas para diálogos é muito importante numa empresa. Compreender que aquele treinamento ele pode ser construído de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais engajada, né, que engaje para poder a pessoa ter a experiência a partir de algo tão conectado com a meta da empresa, né? Então, ela não está só executando uma tarefa, ela está entendendo como que executar essa tarefa através da experiência promovida por um bom treinamento, né, Vi? Por um bom workshop, uma boa interação, uma boa blitz, né? Traz para aquela situação conhecimento compartilhado. E somos visuais, somos dinâmicos para a leitura, gostamos de outras formas de aprendizado, cada um aprende de um jeito. Então, também a comunicação tem que ser de acordo com o público, né? Para que tenha engajamentos e que tenha cultura, né? Cultura é feita a partir de um conjunto de pessoas fazendo aquilo dar certo. Fazendo, é o que eu ia falar, mas fazendo quando ninguém ainda está vendo. Exato. E aí você falou um pouquinho dessa parte, né, das pessoas, da coragem. Dentro da sua experiência, Tati, o que que você acha que normalmente você trouxe um pouquinho dessa quebra, que é o procedimento com a realidade. Então, as pessoas às vezes vão quebrar aquele fluxo não porque elas quiseram, mas porque muitas vezes tem esses fatores que não está lá mapeado e não fez parte dessa APR. Pode ser até uma própria fusão de uma empresa, ela vai estar lá, não vai ter uma APR, como se comportar emocionalmente para fazer análise em momento de fusão. Não tem. Então, a delicadeza que tem norma, tem o checklist, mas não tem essa complexidade que é a nuance aí desse mundo, né? Sim, Vi, isso está muito atrelado à cultura, né? Porque a cultura de segurança, ela não está só no que é moral, né? Do que acontece e eu preciso fazer porque é uma regra. Mas é como você falou, né, no final da frase do bloco anterior, que é fazer correto mesmo quando ninguém está olhando. Porém, nós também estamos aprendendo cada vez mais que o correto ensinado hoje ele precisa ser transformado, né? Nós estamos aprendendo que a forma que fazíamos até agora, ela foi muito bem aceita, ela foi muito bem aplicada. Então, dentro de uma hierarquia, as pessoas repetiram o jeito de fazer por anos, né? Quantos de nós aqui já não trabalhamos e conhecemos histórias de pessoas que ficaram 15, 20 anos trabalhando dentro de uma empresa, fazendo aquela mesma coisa, aquele mesmo procedimento. E eu até visitei recentemente, né, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, e eu conheci das pessoas que faziam o pregão, né? E ela era uma daquelas que ficava gritando: 10, bolsa 20, quero 12, sabe? Aquela gritaria. E aí eu falei para ele: nossa, mas vocês gritavam muito. Ele falou: não, nossa, era um pregão, então nós fazíamos a oferta do nosso produto. Aí foi perguntado para ele, mas e como que era a carga de estresse de vocês? Como que era a questão psicológica de vocês? Ele falou, olha, gente, tinha tudo isso, mas antes nós não sabíamos dar nome para isso. Então, é como hoje, né? Hoje nós estamos aprendendo, sim, que o fator emocional interfere, né? As questões dos riscos psicossociais, que recentemente tivemos a transformação aí dentro da norma, né, da NR1, justamente por quê? Porque se estamos falando de seres humanos, estamos falando de no mínimo 5 emoções, né? No Uhum. mínimo, porque existem várias outras. E quando essas emoções entram em jogo, sim, a escuta tem que prevalecer. E a escuta de todos os lados, mas também a percepção de abrir espaço para esse diálogo, porque não era normal falarmos sobre emoção, falarmos sobre psicologia, falarmos sobre comportamento humano, né? E isso ainda era dito como algo muito especial para a pessoa fazer depois da carga de trabalho dela, né? Não era assunto para se levar para trabalho. Não, era
deixo você em casa e você no trabalho. Aí a gente, né, desse negócio de ficar na porta, a pessoa, e nunca foi, né? E não sei em que momento alguém conseguiu deixar o seu eu na porta. Me conta, porque eu não consegui. E, Mas e existia. e em casa também, né? Aquela questão de, ai, não, eu chego em casa, assim que eu tiro o sapato, né? O assunto de fora ficou fora. Não dá, porque ele pode ficar fora do diálogo entre pessoas, mas ele vai acompanhar no travesseiro, ele vai acompanhar no banheiro, né? Ele vai acompanhar naquele momento que está ali sozinho, porque fazemos parte de tudo. Tudo que é vida é parte de nós. E o que é vida? É dormir, acordar, trabalhar, chegar em casa para descansar, praticar sua religião ou não, ler o seu livro ou não, né? Assistir seu futebol ou não, ou até mesmo perceber que você precisa ser visto como um ser humano mesmo, que você não é uma máquina, né? Porque dentro de tudo que a gente já viu criar até agora, o ser humano por muito tempo foi tratado como uma máquina também, né? Eu não posso parar, né? Vamos em frente, né? Não podemos perder tempo, né? O tempo também foi muito precioso. E agora o tempo de se olhar também, das empresas terem esse olhar de risco para o emocional também vale, porque o risco nem sempre é só operacional. Ele pode estar ligado e de uma maneira muito oculta no emocional. Uhum. Era isso que eu ia perguntar para você, aonde está realmente nascendo esses riscos, já que se é só esse físico, agora tem esse fator emocional que agora se percebe que o ser humano não é um só, e isso pode ser o que está gerando impacto aí durante a rotina, e até então não era falado, era só colocado numa. Colocar como é que é? O problema foi comportamento, não, falta de conhecimento, aí bota para treinar, né? Numa investigação, aí bota a pessoa, e às vezes não era nem necessariamente uma necessidade de treinamento. Pois é, porque o treinamento também, né, Vi, como, bom, você é especialista, né, sabe bastante que esse, o fator falta da informação, existe também aquela, né, o meu professor dizia sempre, pergunta sempre é importante, né? Então, o fator desse risco aqui foi a falta de informação. Aí vem a pergunta, mas como essa informação chegou para esse colaborador? Né? Hoje nós estamos falando de TDAH, né? Nós estamos falando de diversas questões psicológicas que interferem também a capacidade da pessoa ter aquele foco de atenção, mas todos nós trabalhamos porque precisamos, né? Uhum. Seja o mais rico trabalha porque ele quer ficar mais rico, né? E toda a outra diferenciação de classe também trabalha porque precisa, né? É o que nos mantém vivo. Então, dentro dos riscos psicossociais, além de estar aberto para nós a oportunidade da fala nas empresas, eu poder falar quando algo está errado sem medo de uma retaliação, isso me ajuda a tomar decisões mais seguras. Isso minimiza a minha exposição ao risco, porque eu sinto que eu estou num ambiente seguro. E é por isso Uhum. que hoje, né, diversas empresas têm aí o selo de melhores empresas para se trabalhar. E quando a gente vai observar, um dos quesitos é esse, né? Essa pessoa ter essa liberdade de escolha, né? Hoje, nossa, quando que isso aconteceria 10 anos atrás? A pessoa poder, no seu aniversário, fazer meio período ou ter um day off, né? Poder trabalhar de casa uma parte dos dias da semana e ter uma diminuição de carga também, se ela trabalha, né? Além do que estava previsto naquela semana. Então, tudo isso coloca a pessoa fora de um estado de cansaço emocionalmente e de uma pressão. Porque também nós falamos muito das questões de férias, né? Pessoas que fazem negociações, né, para poder ficar um pouco mais, enfim. Mas isso, no passar do tempo, a pessoa também está suscetível, né, a ter uma saúde mental abalada. E hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, quantos afastamentos são provocados por burnout? Né? Você fez essa leitura no começo aí, que foi incrível, né? Essa lição de casa muito bem feita, que mostra quantas pessoas já nos foram afastadas
ou tiveram seus afastamentos, né, provocados por uma questão de psicossocial. Né? Então, hoje, um dos maiores riscos não está mais na máquina. Eu penso que hoje um dos maiores riscos está na mente humana. Uhum. Sim. E a gente vê na nossa IA, que está aí respondendo perguntas que antes a gente tinha que pensar um pouco mais para responder, né? Criando situações que antes a gente tinha que movimentar vários recursos, né? De conhecimento mental e físico para poder fazer. E hoje a inteligência artificial favorece muitas das coisas. Mas com isso também vem a questão do psicossocial para aquele ser humano. Será que ele se sente capaz de entregar uma coisa ao ser comparado com uma máquina, né? Porque às vezes fala assim, se eu colocar na IA, ela vai fazer muito mais rápido e vai me trazer muito melhor do que se eu pôr alguém para fazer, né? E aí também a gente tem uma exposição de uma valorização do ser humano. Mas não existe IA sem ser humano também, né? Afinal de contas, ela precisa de um prompt, né? Ela precisa de alguém construir um Se comando lá. alguém que comande algo. E precisa, inclusive, depois dar uma conferida, porque não é bem assim. Acho que a IA vem para fazer nessa, substituir muitas partes operacionais, mas ainda assim a essência e o tom vai continuar, e ainda bem que é do ser humano. E você está falando muito, Tati, essa parte da saúde mental, das pessoas perceberem, né? Então a gente vem de um contexto onde as pessoas elas não falavam e hoje, quando fala muito de problema de comunicação, a sobrecarga, o assédio, né? Seja moral, sexual, enfim, é um recorte que até então as pessoas manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente vinha numa liderança olhando nessa parte de segurança que o que ganha mesmo ter a resposta do colaborador, aquele que mete o dedão na cara. Isso está se desconstruindo e vindo muito pela força aí da NR01, mas porque de fato o mercado não sustenta, as pessoas têm esse conhecimento e cada vez mais eu falo que a gente que trabalha muito dessa parte do NR, quando veio há anos atrás e falou precisa adotar o EPI, ai, para quê? Isso é bobagem. Hoje, se tem o EPI, a boa parte das empresas que a gente visita tem, já faz parte do contexto, mas na época foi, acredito eu, que eu não tinha nascido, né, foi muito criticado e foi aderindo. Agora, quando a gente fala da parte do NR01, que fala da comunicação, desse papel da liderança, eu sim ainda escuto em reuniões, em grupos, mas isso é bobagem, não é bem assim, porque existe ainda a liderança muito tradicional e essa nova liderança que entende, e eu acredito que isso logo mais vai se adaptar. É o novo, né? O nosso cérebro lida com dificuldade para o novo. Mas falando um pouquinho desse contexto, que tem a ver com o dia a dia, as pessoas se sentirem confortáveis, falar quando se sente assediada, falar que a comunicação é ruim, eu vejo que isso tem a ver com a cultura, né? Então a gente começa agora a sair dessa segurança muito de documento e falar de comportamento é falar da essência da empresa, que é chegar na cultura. Falando de cultura de segurança, o que você percebe nessas empresas? O que de fato olha, essa tem uma cultura de segurança na prática mesmo, né? Não é tal carinha virou as costas e não está fazendo nada. É o que flui, né? Que é o comportamento. É o que a gente está falando, as pessoas fazerem, as pessoas falarem, as pessoas conseguirem. Esqueci o nome. O direito de recusa mais leve, né? Não é. Eu quero fazer o direito. Não! Como é que é? Como é que seria? Como é que você descreveria uma empresa que tem na prática a cultura de segurança? Olha, Vi, excelente, excelente colocação, porque hoje o bom, né, de trabalhar em consultoria é a oportunidade que você tem de ver como que a regra, que é a única, porque só existe uma norma, né? Não existe norma um, 2 e 3 para cada tipo de empresa. Existe uma norma e que todas as empresas têm que trabalhar com isso. E aí, de novo, eu pego o cenário do fritar o ovo, né? Todo mundo, duas pessoas na mesma cozinha, usando o mesmo fogão, a mesma frigideira, vão fritar o ovo. Você vai perceber que essas pessoas vão fritar ovos de jeitos diferentes. E a mesma coisa para a norma. Então, quando
eu visito essas empresas, aquela que me brilha os olhos é a que abre espaço para questionar. O colaborador, a gestão, todo mundo tem uma participação para a mudança. Ah, Tatiane, mas como assim? Então, é oba-oba, né? Todo mundo chega aqui e muda o procedimento? Não, não é assim. As pessoas abrem espaço de escuta. Então, é muito o que a Amy diz no livro dela, da Organização Sem Medo, que é você abrir o espaço da escuta. As pessoas poderem ter esse momento de colocar a percepção dela. Porque eu posso fritar o ovo alto com água. E você pode fritar o ovo baixo com óleo, né? E mudou os fluidos aí, mas a gente fritou o ovo. Mas por que será que você escolheu óleo e eu escolhi água? Então, se acontece um acidente, quando se pergunta, você não sabia que isso era errado? Mas qual foi a condição que colocou aquela pessoa para fazer aquilo daquela forma? E também, às vezes, é a compreensão de como aquilo foi colocado. Então, quando as pessoas têm oportunidade de fala, elas aprendem juntas, elas encontram soluções juntas, elas adaptam aquilo para aquela realidade delas, né? Então, a gente vê isso das empresas que têm essa abertura segura para a fala. Isso sim faz uma empresa capaz de fazer com que a segurança, a cultura de segurança, não seja algo normativo, mas que seja algo construtivo. E quando se fala construtivo, a gente fala de novo de ser humano. O ser humano está sempre mudando, né? Hoje eu posso pensar totalmente diferente do que o que eu pensava há 2 anos atrás. E aí, como a Brené Brown fala, né, também nessa colocação do livro dela, assumir que você mudou a sua postura não é uma falha. E antes era assim, não, minha palavra é minha palavra, está escrito na pedra. Então, se está escrito no procedimento, você assinou aqui que você sabia, você fez o treinamento, você tem que saber forever. Assim, para o resto da sua vida, você tem que saber que isso tem que ser seguido dessa forma. Mas como que está a condição, né, do ambiente? Será que esse ambiente continua do mesmo jeito que estava quando aquela norma foi criada? São os mesmos equipamentos? São as mesmas pessoas que fazem essa tarefa, né? Essas pessoas, elas têm a mesma percepção. Então, de novo, nós caímos no ser humano. E quando nós caímos no ser humano, nós temos que ter essa flexibilidade que dá abertura para aprender, para falar, para se responsabilizar. Sim, assumir o erro com muita tranquilidade, né? Porque errar é uma oportunidade de fazer diferente. E Sem você dúvida. pode diminuir o risco de isso impactar mais pessoas. Mas está sempre, tá sempre dentro da capacidade humana errar. Porque o ser humano, ele foi feito para isso. Nós não somos perfeitos. Aí, o povo de segurança, quem tiver aqui, engenheiros, o que for, entra no mini infarto. Sim, verdade dura para se escutar. E é legal, assim, você está falando muito do livro da Amy, a base, e aí eu vou abrir rapidinho, a base de estudo, ela começou essa parte aí da segurança psicológica, que é o livro, gente, já já a Tati vai dar esse link aí desse livro, mas ela começou a base de estudo no ambiente hospitalar. E ela foi estudar, e olha que interessante, ela foi estudar por que, que aquele time em ambiente hospitalar, que a gente sabe que tem que ser zero erros. É difícil você aceitar um erro no ambiente hospitalar, porque é vidas lá. E ela foi entender o que era o time de alta performance e eficiência, o que, que eles faziam de diferente. E ela descobriu, né, vamos usar os exatos, os engenheiros de exato, ela descobriu que o melhor time era o que errava mais. Aí ela falou, como assim? É um mini infarto, a área de segurança entrando em infarto. Como assim é o que mais erra? Mas o que ela descobriu que é muito do que você trouxe, a cultura, não é que eles erravam mais, é que eles reportavam mais e aprendiam com os erros. A outra área que errava menos, na verdade, era aquele, né? Manda quem pode, obedece. Quem tem juízo, né? Para que eu Eles vou não reportavam. mandado embora sou eu, né? Não é assim?
Então, essa é muito do que você está falando. Então, para a gente até fechar a casinha da cultura, é isso. A cultura é as pessoas, pegando esse exemplo da Amy, da vulnerabilidade da Brené Brown, é entender que as pessoas elas são falíveis e que o erro é possível, não vai acontecer, mas o quanto a gente aprende com o erro e o quanto o ambiente está preparado para receber esse erro com maturidade, né? Exatamente, né? E aí vai falar, nossa, a Tatiane e a Vivi vieram com uma história, né? Os meus colegas, Não pode errar agora. meus colegas de gestão, meu Deus, né? Que fantasia, que utopia, que mundo de Bob essas meninas vieram trazer hoje aqui no Instagram. Não, não e não. Por quê? Na conformidade, as pessoas se protegem. Né? É fato. Na segurança real, as pessoas se comprometem. E um exemplo claro disso é quando nós estamos diante de um incidente que está acontecendo ali na nossa frente. Se nós estamos no trânsito e alguém é atropelado ou alguém cai na nossa frente, né? Estamos caminhando numa calçada, alguém cai. O exemplo perfeito. Uma vez eu estava caminhando com a minha mãe, próximo ali da zona cerealista, né? Nós sempre gostamos de ir por ali para comprar algumas coisas que são naturais, né? Estávamos falando de chazinhos e ervas logo no começo. E minha mãe caiu ali. Mas foi impressionante, porque eu não consegui segurá-la, mas foi impressionante que em menos de 3 minutos, assim, foi muito rápido. Mais de 5 pessoas apareceram para ajudar. Então, isso mostra como que a conformidade ela é pautada em pessoas que se protegem. Aquelas pessoas não conheciam minha mãe, aquelas pessoas não sabiam quem eu era, mas todas elas viram que minha mãe estava em risco. E todas elas vieram nos proteger, vieram trazer uma segurança real para a gente ali, vieram se comprometer. E isso é dentro de uma corporação. Quando esse exemplo claro, né, da MC, nossa, as pessoas que mais erram são as pessoas, né, de excelência. Não, elas estão reconhecendo. E dentro da ciência, nós temos exemplos claros, dentro da física, nós temos exemplos claros, né? Infelizmente, criou-se, né, uma situação mundial catastrófica, que foi a Segunda Guerra Mundial, mas quantas coisas vieram em benefício ao ser humano depois, infelizmente, desse fato. Então, quantas coisas vão sendo criadas a partir de um erro? O próprio cinto de segurança, quantas pessoas faleceram para se criar, para engenheiros, né, meus amigos engenheiros aí da mecânica, terem criado um carro que pudesse ser mais frágil para impactar o risco da vida humana dentro do carro. Né? E a criação de um cinto, poxa, quem andou de Fusquinha? Eu já andei de Fusquinha. E era 5, 6 pessoas, às vezes 7, 8 aí dentro de um Fusquinha. Não tinha cinto para todo mundo, se existia a cultura de cinto. Mas hoje, se você vai pegar um Uber com 4 pessoas, por mais que caibam, 3 atrás e um na frente, o Uber às vezes te nega a corrida. Então, isso mostra como que o ser humano tem a capacidade de se proteger. Uhum. E é assim que a gente cria uma cultura de segurança, quando há abertura, quando há um olhar mais direcionado para a proteção, junto com a valorização de uma empresa. Porque uma empresa não é uma instituição, né, que não tem fins lucrativos. Ela vai precisar ganhar, ela vai precisar gerar receita. E é isso que gera a economia do mundo. Se eu ganho, eu gasto, e se eu gasto, você cria mais produto para que eu possa consumir. Essa é a nossa roda da vida, né? Mas será que essa roda da vida não pode girar com mais conformidade? Será que essa roda da vida não pode girar com mais segurança real para cada pessoa que está envolvida nessa própria roda da vida? Então, se eu estou movimentando um caminhão, eu tenho que ver se o meu caminhão tem um aviso sonoro para não ferir alguém. Se eu estou fazendo um movimento numa esteira de produção, se eu estou ali numa velocidade de máquina adequada para eu não colocar meu corpo em risco. E também eu como engenheiro, se eu pensei nessa máquina criando barreiras para que as pessoas se machuquem, né? Ferramentas e saídas de segurança para que todos consigam retornar, né, bens. Então, quando a gente fala de conformidade, que é o nosso tema hoje, e segurança,
vai muito além do papel. Ah, eu tenho que fazer um checklist diário. Ok, mas será que você está preenchendo esse checklist automático ou você realmente está vendo o que está acontecendo ali, que pode ser um erro oculto, uma falha oculta, né? Uma gravidade de risco que talvez não tenha sido percebida? Eu, como crio um procedimento, será que não vale fazer, como, né, foi conversado aqui no começo, chamar meu colega que vai me executar e falar, faz sentido para você isso, fazer desse jeito? Será que do jeito que eu coloquei aqui pode ser adaptado? Né? Então, essa conversa onde a gente baixa o nosso ego, né, e se permite ser ouvido e também ouvir, né, que eu acho que é o mais importante, é saber ouvir, permite mudanças e permite com que empresas como a Intuito, como a ULA EHS, como vários outros colegas consultores, construam outras oportunidades de transformar um procedimento, às vezes, tão burocrático, tão massivo. Você tem procedimento? Ah, tenho. Está aqui um book de 50 páginas, é a nossa Bíblia. E aí coloca para o auxiliar ler. E aí entende, ah, mas por que o rapaz não aprendeu? Exato. Eu gosto muito de trazer a analogia do filme Em Busca da Felicidade, né? Que ele recebe aquele livrão lá para Ah, poder ter o melhor, né, dentro daquela empresa, mas percebe que ele só vai entendendo valores conforme as coisas vão acontecendo na vida dele. perfeito. Eu vi uma frase que assim, a gente tem que deixar de querer, não estou falando que ações de conscientização não é, mas assim, ao invés de a gente achar que precisa conscientizar o colaborador, a gente precisa olhar e aprender mais com eles. Que isso é o que, né? Que é o que traz aí para você aprender, você consegue ter normas, né? Procedimentos melhores. Acho que seria esse um caminho. Eu acredito, viu? Acredito e me traz na memória. Nossa, eu vou buscar lá atrás, hein, gente? Olha agora. Ai, 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 mas eu vou buscar. Já, Entrega já, a nossa idade. já tá surgindo aqui alguns cabelos de experiência. E olha só, foi dito, né, em uma das minhas aulas na engenharia, que é um caso muito estudado, por que chegava, né, no final, embalagens vazias, né, para o cliente. E vários engenheiros pensando, vou me colocar aqui também nessa bandeira, né, todo mundo pensando, 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 e ninguém conseguia encontrar uma solução. E o colaborador falou, gente, é simples, coloca um ventilador na saída da esteira. Se a embalagem estiver vazia, o ventilador vai empurrar essa embalagem para fora. Contando assim, numa aula de, né, para engenheiros, a gente dá risada. Foi o meu caso. Eu ri muito também quando o professor contou isso. Mas aí a gente vê a simplicidade, né? Que a gente às vezes não precisa de uma inteligência artificial, a gente não precisa de uma indústria 4.0 para buscar uma transformação. Às vezes está ali, ó, na fala, de poder abrir espaço para aquela pessoa que está conosco falar como que ela percebe aquilo, né? Como que ela pode diminuir o risco, né, naquela situação, ou como ela pode melhorar a qualidade de alguma coisa também dentro da linha de produtividade ou de operação, ou até mesmo de fiscalização. Aí eu deixo um conselho aqui, sabe, para os nossos colegas, gestores, líderes, se é que me permitem, viu, gente, com a permissão de vocês. Quando fizerem reuniões, né, de liderança, gestão, fiscalizações, né, patrulhas, blitz, seja qual for o nome que vocês costumam dar em suas empresas, convide alguém também da base. E depois, né, ouça como que ela percebeu aquelas situações, né? Para a gente ver o que chega de diferente. E aí, Perfeito. É, escuta. escutar, eu acho que substitui que a gente já conversou sobre por que para como. Usar mais como, né? Até que você faz bastante na fala, como? Como é que foi seu dia? Né? Como é que você chegou nesse equipamento? Como é que você realizou essa tarefa? Porque esse como te traz
é uma escuta curiosa e não afirmativa. Eu acho que essa fala, esse uso da palavra do como, eu gosto muito também, porque quando a gente pergunta, e aí, tudo bem? Já vem uma afirmação, né? Mas quando eu pergunto como você está, é diferente, né? É estar, é aqui agora, né? E às vezes, quando eu saio de casa, muita coisa está acontecendo na minha vida, né? Uhum. Além do eu ir para a empresa e fazer a atividade. Eu estava conversando com um colega que é gestor numa empresa e ele disse: Olha, Tati, está muito difícil mão de obra. Mão de obra realmente está bem difícil de se conseguir. Porque existem vários fatores, né, atrelados hoje à mão de obra, né? E aí a pergunta para aqueles que estão ali naquela atividade do como foi o seu dia hoje, né? Como que você percebeu as suas atividades no dia de hoje, né? Como que é para você estar aqui hoje? Ah, Tatiana, a gente vai ser psicólogo dentro de uma empresa? Não, não é nada disso. Mas quando você está estudando um fator de risco, porque existe uma probabilidade de incidente, ou porque já foi registrado vários incidentes com aquela mesma categoria, ou dentro da classificação de risco, está ali entre os mais agravantes, vamos ouvir pessoas, né, em Uhum. como elas executam e como que elas perceberam isso. Porque quando eu só dito as regras e sigo, e esperando que todo mundo siga também, tem uma fragilidade. E essa fragilidade pode estar justamente por não ter sido ouvida. Perfeito. Eu falo por mim mesma dentro das minhas escolhas, às vezes até por alimentação. Eu sei que comer uma maçã, cadê a nossa Nutri por aí, né? A Lu, que é maravilhosa, é uma das consultoras aí da Intuito que faz workshops de Ai, alimentação, né? Para trazer essa consciência. Às vezes eu sei, eu tenho total consciência que a maçã é muito mais natural que um chocolate, que um pudim. Mas quando eu escolho o pudim, talvez eu lembro da minha avó, né, que fazia um pudim muito gostoso para mim. Então, aquilo me traz alegria, me traz contentamento e eu consigo fazer uma coisa melhor no meu dia de trabalho. Percebe que não está escrito na pedra, né, que eu tenho que comer maçã, mas o que está envolvido? E quando eu trabalho também está escrito, mas será que o que está escrito ele esconde, ele adapta, né? Ou ele não revela o que eu realmente preciso fazer quando eu estou fazendo uma atividade. exatamente. Aí, ó, Claudião, chegou o Claudião. Ó, o Claudião. Ah, que bom, olha aí, Claudião, muito bom, seja muito bem-vindo. Passou por aqui também o pessoal da Branco Infoprint, passou o Tem a Rafa Lívia. também, a Deca, que legal, Ah, a Rosa aqui, maravilha. é. Bom, pessoal, estão gostando? Tem dúvidas? Por quê? Ah, já estamos chegando no nosso horário, tem 5 minutinhos. Eu acho que é isso, Tati. Eu queria só trazer a última pergunta para a gente fechar, senão a gente vai ficar que nem quando a gente vai almoçar, que o almoço de 2 horas fica 5. Acho que você já deu vários, mas eu queria que você desse de engenheiros para engenheiros, que conselhos você daria para que eles possam, a partir de amanhã, atuarem muito além da norma, da conformidade? Que recado você daria? Já deu vários, mas vamos só para a gente fechar, assim, para fazer o protocolo, a minha norma aqui. Olha, boa, Vi, boa. Eu acho que o que falta é transformar tudo isso em comportamento real, sabe? Eu acho que isso é o que vale hoje. Não fazer um procedimento sendo que você assinou e nem mesmo você acredita que ele vai ser feito em campo 100%. Né? De novo, quando eu falo a palavra campo, é que eu sou muito de obra, gente, então por isso que eu uso muito essa palavra campo. Mas quando eu falo no operacional, né, em si, em várias frentes de trabalho, é transformar isso num comportamento real. Porque nós, seres humanos, nós temos o instinto de sobrevivência. E por termos esse instinto de sobrevivência, nós queremos preservar a vida.
Então, do mesmo jeito que está natural em nós, já está aqui na nossa composição como ser humano, errar, porque sempre será humano, não significa que alguém é mais digno ou menos digno, isso não é passar pano, isso não é ocultar erro, é chamar para uma conversa, tentar entender o que trouxe até aquela fatalidade, porque ninguém acorda querendo fazer coisas erradas. Temos as questões psicológicas, né, que às vezes mudam, né, pessoas que têm a sua classificação psicológica, que têm as suas tendências. Mas dentro de um fator em que a gente trabalha nessa superficialidade do diagnóstico, né? Porque um psicólogo, quando ele vai diagnosticar alguém com algum distúrbio, ele tem as suas ferramentas, mas aqui, dentro do ambiente de trabalho, ninguém acorda para fazer algo errado. Então, se algo aconteceu, existe a oportunidade da conversa, do diálogo. Então, para fechar é isso, transformar tudo isso em comportamento real. E se você precisar de ajuda, estamos aqui para isso, né, Vivi? Para poder construir esse caminho, porque às vezes é difícil mesmo, precisa de metodologia, precisa de uma nova linguagem, precisa criar uma experiência, uma nova consciência. E diagnóstico, às vezes entender, vem muito pedido aí, abrindo até a caixinha que você trouxe do treinamento, às vezes, eu quero treinar, e nem sempre é treinamento, às vezes o fator, os influenciadores que pode impactar na performance, pode ser até uma ausência de feedback, uma desmotivação, então às vezes a pessoa ela até conhece, ela sabe que deve usar o EPI, ela sabe até como, mas às vezes ela não tem atitude por N fatores e não é treinamento. Então é de fato olhar, né? Entender que o comportamento, parar talvez para sentar, olhar e falar assim, tá, como é que eu vou fazer de fato essa mudança comportamental? Mas não é só seguir, botar o pessoal lá na sala e assinar, mas ver se aquilo teve uma intenção mesmo. E Tati, você falou de livros, eu estava até pensando aqui, o link. Gente, a Tati, ela preparou aqui o material, depois vamos tentar colocar aqui nos comentários, mas se a gente não conseguir também, eu vou colocar no post. Ela preparou aí um post com os 2 livros que ela comentou que foi a base dela, embora eu sei que tem mais bases de estudo, mas o principal que você trouxe foi da Brené Brown, que é A Coragem do Imperfeito? Isso, a coragem de ser Ser imperfeito. Imperfeito. Isso. E as organizações sem medo da Amy. Consegue pôr o link aqui? Então, eu deixei sim esse link disponível lá na minha bio, né? Tá lá na minha bio esses links para que vocês possam fazer, né, a aquisição, caso queiram. Eu recomendo muito para quem hoje está dentro do ambiente de trabalho, seja você consultor, empreendedor, engenheiro, gestor, técnico, líder, todos vocês que estão em contato com outro ser humano. Eu recomendo muito esses 2 livros. Escolha aquele que você, né, mais se identifica, porque livro é isso, né? A gente escolhe às vezes pela capa, escolhe pelo título, escolhe pelo autor, né? Mas o que eu recomendo é entender mais sobre a nossa psicologia humana dentro das visões de relacionamento, porque nós sempre estamos nos relacionando. E uma das premissas, né, uma das skills, né, mais requisitadas aí, uma das ferramentas mais requisitadas hoje dentro do mundo do empreendedorismo, do trabalho e das relações é como nós nos relacionamos com os outros seres humanos, né? Então fica a dica. Então tá lá na minha bio, quem quiser, o Instagram tá aqui, né, a Urla IHS, tá lá no post também, fiquem à vontade para fazerem essa leitura. Eu convido a todos. Eu já dei minha leitura porque eu ganhei esse livro de alguém de aniversário, eu já li. Então, meu livro das organizações sem medo. Ó, já ganhei. De quem será que eu ganhei de aniversário, né? E obrigada, minha amiga. Obrigada aí pelo seu tempo. É sempre bom. Tava com saudade da gente dividir esse espaço, contando a sua experiência, essa visão humana que eu valorizo muito e admiro. Bom, pessoal, acho que fechamos, deu 8 horas, então depois eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui nas nossas redes e colocar o link também aqui do Instagram da Tati, também no post dos livros. Eu acho que é isso. Alguém tem dúvidas, anseios?
Que bom, obrigada, Vi. Quem tiver perguntinhas aí pode depositar depois para nós, que será um prazer. Eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar experiência com vocês. Isso aí. Então, gente, obrigada, uma boa noite. E teremos agora só para maio. Um beijo grande, beijo, Tati, boa noite para você. Beijo, Beijo. tchau, tchau, gente. Fiquem Tchau, bem. tchau.